A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que falar pouca coisa, porque por enquanto eu tenho 10 minutos, né? Como os irmãos sabem. Então não vou me prolongar em cumprimentos. Avisando os irmãos que eu não consegui, por estado de saúde, né? Gravar esse tempo. Eu não conseguia nem pensar, nem orar. Eu cheguei num momento, um dia, que eu falei: Espírito Santo, ore por mim, porque eu não nem lembrava mais de Deus, de oração, de tanta dor. Eu tive muita dor, eu tive muita reação. E aí, eu, na última quimio, eu falei pra Deus: Deus, não me deixa nas mãos de homens, né? Seja o Senhor, porque eu passei por muita negligência já no caminho. E eu veio aquelas senhorinhas, né, um monte de gente, cada um é uma história, cada um tipo de químio. Um monte de senhorzinhos saindo bem, uns saindo mais fraquinhos, mas ninguém tinha as reações que eu tinha. Eu tinha reações já lá, eu tinha reações em casa, e muita reação, muito agressiva, sabe, no meu corpo foi. E eu fiz a cirurgia antes, que o senhor disse que ia tirar o meu tumor, né, meu câncer. Mas a médica disse, e é protocolo, né, que eu ia fazer o que seria o melhor tratamento, né? Eu coloquei o porta-cat para fazer químio, para não acontecer de reincidir, porque esse é um câncer raro que tem alta reincidência, né? E eu não sabia se vinha do Senhor ou não. Muitas vezes a gente não sabe, a gente tá ficando na dúvida, e na dúvida o inimigo pega a gente, né? Porque por temor eu fiz a químio, né? Fui fazendo a químio e falei: eu não tenho coragem de parar se o Senhor não me der uma aval para parar. Então eu falei: Senhor, eu não tenho mais força, me tira daqui. Se eu não conseguir orar, que foi a minha última oração que eu lembro, ore por mim, Espírito Santo. Porque eu acho que eu não vou conseguir mais nem orar, porque eu tô com muita dor. Eu não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo ter cognição. Minha mente ficava um branco, vazio, não conseguia controlar meus remédios, meu banho, nada. Nada, escovar as coisas básicas, nada. Eu consigo controlar, nem orar, nem falar com Deus, nem lembrar, às vezes. Então eu cheguei nesse lugar. Eu falei: se eu me tira daqui, ou se for a tua vontade, me dá força. Porque eu não tenho força para ir até o fim. Fala comigo, eu tava no desespero. Até que veio a voz do Senhor falando. É como se fosse um insight, né? Nossa voz em primeira pessoa, mas muito forte assim e muito convincente quando é dessa forma, mas falando: eu vou morrer. Eu sabia que se eu fosse de novo pisar lá em outro químio, eu já estava desesperada. Eu vou morrer. É como se eu dissesse: eu vou morrer. Então, na hora que veio isso, eu falei: Senhor, se for a tua vontade, me capacita. Mas se não for mentira, me dá um escape, um livramento. Eu não tenho coragem de sair se o Senhor disser. Me deu aval que essa é a tua vontade, porque o Senhor disse que ia me curar, mas a gente às vezes não sabe, né? Se é só cirurgia, só tinha que fazer químio, porque a médica falou que eu tinha que fazer químio. E no fim, eu entrar na químio foi importante, até certo aspecto, né? Porque Deus é meu provedor, Deus me deu a provisão que eu precisava. Até um certo, né? Tempo, mas eu precisava desse tempo também. Pelo lado financeiro precisava. Mas nada. Só tinha o temor do Senhor. Cheguei na hora do que me dava mais prazer, que são as crianças, né? Olhar e não me restaurar minha força. Não consegui sentir esse prazer que sempre foi o prazer da minha vida, sabe? Os meus sobrinhos, que eu tenho vários sobrinhos, enfim. Eu tava morrendo. E aí Deus falou assim: eu vou morrer. Falou essa voz, né? Eu vou morrer. Se eu fizer de novo outra quimio, eu vou morrer. E cada quimio eu sentindo que ia piorando, minhas reações piorando. E na última consulta, a médica falou que as reações não eram normais, né? Ela não entendia dessas reações, porque eu tava tendo. E eu já tava tendo umas neuropatias antes, né? Alguns problemas nos nervos, enfim. Então as dores não eram conhecidas, não eram normais. E aí eu fui ficando mais desesperada. Na última reação que eu tive lá, que nem foram essas dores, que parecia que eu estava fazendo uma cirurgia todos os dias. Porque a minha cirurgia foi muito dolorosa. De retirada do corpo, cauda do pâncreas e retirada do baço. Foi muito dolorosa. Mas passou, né? Eu sabia que cada dia ia ser melhor.
Mas aqui não ficava melhor a cada dia parecia uma nova cirurgia, sabe? Uma dor imensa que só a graça para me ajudar a suportar. Tomando morfina, sabe? Tomando remédio assim que era para tomar espaçadamente e eu na ignorância e no desespero tomando de hora em hora, porque não passava, sabe? A dor. Mas aí Deus falou, né? Deus me deu esse entendimento de realmente, se eu for de novo, do jeito que foi, eu vou morrer. E a partir do momento que Deus falou isso, né? Eu ainda tive um pouquinho de dúvida. Porque a gente tá aprendendo, né? A caminhar, aprendendo a ouvir o Senhor. Às vezes a gente confunde, a gente acha que Deus falou. E a gente mesmo que falou. Mas foi bem forte. Aí eu pedi oração. Foi quando eu postei no meu status. Um monte de gente começou a orar por mim. E, né, pedi pro Espírito Santo orar por mim também. E ali eu me entreguei, né? Eu sentia que eu não ia ter mais força. Se fosse, né? Que Deus quisesse fazer fosse pra eu ir na próxima quimio. Eu sabia que eu não ia. Eu acreditava, assim, que Deus não me ia deixar ir por conta do ministério. Mas eu cheguei a pensar, mas e se eu for, né, a ponte para alguém da minha família começar esse ministério que eu tenho certeza, né, das coisas que Deus falou que vai fazer? E depois eu me preocupava, falava, não, mas não é, porque isso, porque aquilo, sabe? Esse foi o último dia que eu tive conversa com o Ciente antes de eu fazer essa entrega. E de eu postar, eu postei em todos no status do WhatsApp, né? Eu não tinha força para entrar nas outras redes. Orem por mim, só isso. E aí, Deus falou comigo, né? E aí, Deus falou também com a minha sobrinha através uma psicóloga que ela tá indo, é pastora, né? Também, Deus falou com ela, mas ela teve temor. Porque, na verdade, ela ouviu a conversa, né? Eu creio que o tipo de revelação que ela teve foi um pouco confuso. E, realmente, eu também teria temor e não teria coragem de entregar. Né? Que foi, eu vou morrer. Eu falando, eu vou morrer. E Deus falando, pare a químio, né? E ela entendeu que era para parar a químio, mas que eu ia morrer. Entende? O entendimento dela foi desse. Então, ela teve muito temor. E se for da carne? E pedindo, orando para Deus, né? Achar um outro jeito de falar para não ser ela dar, né, essa notícia, para ter essa confirmação, porque realmente é muito sério. Mas a minha sobrinha foi na terapia com ela falando que eu tinha falado que ia desistir da química. Né? Porque quando Deus falou comigo, eu falei que em casa que eu ia desistir. Porque se eu fizesse outro, eu sabia que eu ia morrer. Aí a pastora falou pra minha sobrinha que de fato Deus tinha falado com ela isso. Falou, eu vou morrer. Pra eu parar de fazer a químio e que eu ia morrer, mas ela entendeu que eu ia morrer. Que foi essa fala minha. Mas aí eu falei, quando a Gabi tava me contando, minha sobrinha, que eu tinha orado pra Deus, falando, se eu não me deixo nas mãos de homens, eu sempre oro, né? Sempre oro. Como eu tenho um histórico de negligência muito grande, que seja o que for, se for dor, se for cirurgia, eu vou parar de orar, né, pras dores, pras cicatrizes, pros processos e tal, mas que esteja nas suas mãos, não nas mãos dos homens, porque eu não confio em mim. E eu não posso confiar em outro homem. E eu não posso colocar esse peso, esse fardo também sobre outra pessoa, porque eu não confio em mim mesma. Vejam eu falando das minhas falhas aqui. Né? Então nós não somos confiáveis, nem para nós mesmos. Que dirá, né? Colocar esse fardo sobre outra pessoa. Então eu falei, eu confio em Deus que eu esteja nas suas mãos. Então, na última químio, tudo que eu precisava, eu pedia para Deus e Deus fazia. Então eu não tive nenhuma momento que eu precisei chamar o homem, né? Porque na anterior o homem falhou comigo. E aí, irmãos, então, eu sei que tá ficando confuso, mas a minha mente tá voltando. Então, a minha mente tá voltando no lugar. Deus tá retornando os meus pensamentos, tá voltando a fazer sentido. Então, é normal que essa live fique um pouco confusa. Então, peço ao Espírito Santo que te ajude a entender. Resumidamente, né, eu parei a químio, essa decisão com a aprovação de Deus, né, no temor do Senhor. O Senhor aprovou, me libertou da químio, não só do câncer, não só do tumor, mas também dessa químio, que era para prevenir de ter um outro câncer, sabe? Mas que me tinha essas reações muito anormais. Então, o que eu consegui contar nesse tempo agora foi isso. Fiquem todos com Deus. E, por favor, sigam o canal no YouTube para que eu possa fazer lives e ter mais liberdade, porque as condições agora para editar é complicado. Me ajuda, irmãos, por favor, a conseguir os 50 inscritos para eu conseguir falar com vocês.
Em nome de Jesus, tá? Fiquem todos com Deus.